E já que você tocou no Boeing lá, no Max, o que aconteceu com ele no final das contas? Saiu já o que era? Agora até saiu um recente, eu não cheguei a ler detalhes agora de mais um problema que parece que acharam aí no Max, mas eu não sei detalhes, nem vou comentar sobre o mais recente. Mas o que aconteceu na época foi o seguinte: a Airbus, ela tinha já um avião que estava tomando o mercado. O Boeing 737 foi o avião mais vendido, foi um avião de extremo sucesso lançado nos anos 60, que mudou a aviação mundial. A Boeing ela foi responsável por mudar a aviação mundial em várias vezes. Várias etapas. Várias ali, né? etapas. Então, o primeiro jato comercial de sucesso operacional foi da Boeing. Tiveram outros, mas né, um que nem vale a pena citar, que é o Comet, que caía, explodia em voo, era um avião terrível. Aí veio o Boeing 747, veio o Boeing 727 e veio o Boeing 737. Na verdade, a sequência é 707, 727, 37, 47. O nome dos aviões é a sequência de lançamento. É a sequência. E tem o 7, o triple, né? O 777, exatamente. 777, né? Isso, que veio depois. Que veio o 67 nos anos 80. Esse foi uma revolução foi mesmo, mais né? uma revolução. Até na parte de design. Aviônica também. Foi uma das primeiras coisas. Acho que foi um... Eu sei disso aí porque na área de petróleo a gente usa muito software de modelagem. Uhum. E eu lembro que o pessoal daquela Silicon Graphics... Sim. Que eu acho que foram os caras que ajudaram ali no 777. Sim, no desenvolvimento, tudo feito em computador. Que acho que foi um dos primeiros a ter tudo desenvolvido no computador, que era fácil do cara mudar, mexer, porque antes era aquelas maquetes de madeira, né? Maquete de madeira, prancheta, caneta e calculadora. E põe o negócio pra voar em turno de vento e depois põe pra voar. Desmonta, faz no computador. Tentativa e erro Era no computador. Cara. Foi as simulações que os caras faziam. Exatamente, e é um negócio que eu tive até já a oportunidade de ver funcionando dentro da Embraer, um negócio chamado Iron Bird, que é o pássaro de aço, né? Que eles montam o avião num sistema, o avião não existe, mas todos os sistemas estão em tamanho real, num simulador, para testar tudo que seria possível de esforço estrutural, enfim. Então você diminui o tempo de produção, diminui o custo, diminui o risco, aumenta muito a segurança, né? Então... mudou muito. Cada avião da Boeing revolucionou. Cada um foi uma revolução, foi uma revolução. Na sua época ali de lançamento. Exatamente. Assim como o 787, outra revolução. Um avião todo feito em material composto, não se usa mais tanto alumínio, né? Motores eficientes, enfim. E o 737, quando foi lançado, um avião de pequeno porte, um avião para carregar entre 100 e 150 passageiros naquela época tal, mudou a aviação, empresas aéreas começaram a crescer muito, foi o avião mais vendido do mundo. Até uns europeus malucos aí resolverem criar uma empresa nos anos 70 chamada Airbus. Criaram primeiro não um concorrente do Boeing 737, não. Eles criaram o Airbus A300, que era um avião para carregar por volta de 300 passageiros. Caramba. Depois veio o Airbus A310, depois veio o Airbus A320, nos anos 80. E o Airbus A320 começou a incomodar, que era um concorrente direto do Boeing 737. E foi vendendo, até chegar um momento que a Airbus estava na frente em termos de eficiência de motores. Então a Airbus criou o avião chamado A320neo, ou NEO, que é de New Engine Option. É o mesmo avião, só que com uma nova opção de motores. Para as companhias aéreas é fantástico, porque você tem um avião que gasta menos, mais silencioso, menos poluente, ótimo. O que aconteceu? As empresas aéreas começaram a falar, opa, esse negócio de Boeing 737 aí, não quero mais isso aqui, vamos aqui para a Airbus. E a Airbus começou a engolir a Boeing. E a Boeing começou a falar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente vai perder mercado. E a Boeing, que é uma empresa ultra tradicional, né? Exatamente. Queridinha da América, uma né? empresa do início do século XX, muito mais antiga, com muito mais história do que a Airbus. Né, uma empresa que marcou presença na Segunda Guerra Mundial, com aviões militares e tal. Esse foi o primeiro grande baque deles? Esse foi... Tiveram outros, mas acho que o primeiro grande baque assim, de concorrência foi por aí. E eles tiveram outros concorrentes no meio do caminho, DC-10, Douglas, McDonnell Douglas, mas eles foram incorporando, foram comprando e tal. A Douglas virou parte da McDonnell, criou o McDonnell Douglas. Final dos anos 90, a McDonnell Douglas estava mal das pernas, a Boeing foi lá, adquiriu e tal. Então foi até chegar a Airbus e criar um avião à altura do 737 e ganhando mercado e vendendo mais, né? E aí passou a ser o avião mais vendido. A Boeing falou, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que naquele momento,
Eu não lembro exatamente qual ano, mas enfim. Naquele momento eles não tinham tempo para desenvolver um avião novo. Porque para você construir um avião novo, demora décadas. Para você sair de um projeto, de um conceito até o avião voar. Tudo, né? Do zero ali. Uhum. Exatamente. E aí, eles falaram, vamos pegar o 737 e pôr um new engine option igual o da Airbus. Só que o problema do Boeing 737 é o seguinte, ele foi derivado de um outro avião que foi o Boeing 727. O Boeing 727 é um avião com 3 motores na cauda. E ele era um avião feito para operar em lugares mais precários, aeroportos sem infraestrutura. Então ele era um avião baixinho, para não precisar de uma escada muito longa para poder acessar. Certo. Nessa de aproveitar, o Boeing 737 ficou um avião baixinho. Logo, para você colocar um motor grande embaixo das asas, simplesmente não cabe. Você tem que mudar a estrutura toda. Você tem que levantar. Para levantar, você tem que mudar trem de pouso. Para mudar trem de pouso, tem que mudar a estrutura. Faz um avião novo. Então, qual foi a solução de colocar esses motores grandes, mais eficientes? Pôr eles um pouco projetados para frente. Então, eles ganharam esse espaço, porque você tem um espaço limite entre o chão e a base do motor, e eles ganharam esse espaço colocando o motor para frente. Só que os motores são extremamente pesados. Quando você põe os motores para frente, você muda o centro de gravidade do avião. Certo. E aí, para você mudar o centro de gravidade do avião, você tem que reestruturar. Para não ter que mexer no projeto inteiro, porque o objetivo era, vamos fazer isso logo. Rápido, né? Puseram um software. O famoso software. O famoso software. Entendi. E o software trabalha lá no elevador, no elevator, né? Atrás, naquela asinha de trás do avião, certo. O profundor, para ajustar, para compensar isso aí. Certo. Né? Software. Então tem sensores... Tudo feito por software. Tudo feito por software. Caramba. Tem sensores na frente do avião, sensor identifica ângulo de ataque diferente e tal, manda informação para o computador ajusta ali, beleza, tudo certo. Se o software não desse pau, se os sensores não dessem pau. Caramba. E foi o que aconteceu. Só que o grande problema, além disso, né, envolvendo o hardware e software do avião, também tinha um problema de treinamento de pilotos. Porque a partir do momento que você faz um avião diferente, as companhias aéreas vão ter que gastar com treinamento de pilotos. Coisa que a Airbus não fazia, porque a Airbus, você entra na cabine de um 320 Neo e um 320 antigo, né? É igual. É igual. É a mesma cabine. Então você não precisa treinar piloto. Inclusive na linha agora, a companhia aérea que tem o 320 antigo e o 320 Neo, o mesmo piloto hoje na escala é o Neo, hoje na escala não é o Neo. Não tem problema. Faz diferença. Entendi. Né? Tem algumas questões ali, mas é pouca coisa. Não precisa um treinamento específico. A Boeing quis fazer a mesma coisa. E aí os primeiros pilotos que pegavam falavam o quê? Aí os primeiros pilotos que pegavam, quando dava algum problema no software, eles não sabiam como reagir em minutos ou até segundos após uma decolagem. Exato. Então o avião decolou, você está com o motor a pleno, de repente o software entende que em vez de o avião estar nessa posição, não, em vez do avião estar nessa posição, o avião está assim. E o software fala, não, o avião está assim, mas ele tem que estar assim. Só que na verdade o avião está assim, então ele fica assim. Nossa, cara. E aí... Foi aí que teve os acidentes. Foi aí que tiveram os 2 acidentes, um lá na Indonésia, né? Acho que Lion Air, né? A primeira empresa. Não é Lion Air. É Lion Air a primeira empresa? Esqueci o nome. E a segunda foi a Ethiopian Airlines. Uma no final de 2017, 18, final de 2000... Quando que a gente foi pra Etiópia, você lembra? Eu não lembro. Enfim, foi nessa época aí. Porque eu lembro bem da Etiópia, porque eu estava na Etiópia no dia No dia do acidente? No dia do acidente. Caramba! Eu fui gravar na Etiópia a Ethiopian Airlines. Caramba! A gente decolou daqui de Guarulhos à noite, Boeing 787, voo bonitão. Quando a gente chegou lá na Etiópia em Addis Abeba... Tinha tido acidente. A gente sai do avião, um clima de velório no aeroporto terrível. A gente não sabia o que aconteceu, tá dentro do avião. Quando eu abro a internet e tal, caiu um avião em Addis Abeba. Eu acabei de chegar em Addis Abeba. O avião caiu às 8 da manhã, 8 e pouco da manhã, e eu cheguei 8 e pouco da noite. Entendi. Ali. Caramba. Conclusão, cara. Os 3 dias que eu ia passar gravando a aviação deles, não, eu encontrei o cara que estava esperando a gente, falou, o voo de vocês amanhã já tá 9 da manhã. Entendi. Eu fui para Addis Abeba, jantei, dormi e voltei no dia seguinte. Bate e volta. Foi o bate. Eu literalmente fui jantar no leste da África. Pelo menos era isso, né? Foi né, cara? Então, e aí, a partir desse momento, groundearam os aviões, né? Ou seja, os aviões todos foram
impedidos de voar, ninguém voa mais, até que se resolva o problema. Acho que foi 2019, porque no final de 2019 eu fui para os Estados Unidos e eu fui lá para Seattle, onde é a fábrica, onde são as unidades da Boeing. Eu acho que foi em 2019, sim, sabe por quê? Porque na parte espacial, a Boeing teve um problema seríssimo também. É verdade, eu lembro disso. Com a Starliner. E ela lançou e deu um problema no quê? No software também. E aí o pessoal colocou em... Na época eu cheguei até a falar com o Lito. O pessoal colocou em xeque toda a parte de desenvolvimento de software da Boeing. Não só pelo avião, mas também pela cápsula. Os caras falaram, cara, alguma coisa está muito errada aí, Vocês estão fazendo... Porque se fosse só o avião, mas tá tudo assim? O que aconteceu? E a cápsula, até hoje, não arrumaram. Até hoje ela não voou, não arrumaram. Ela ia ser lançada o ano passado, deu problema em válvula, num monte de válvula, que era coisa da Boeing também, que também colocou em xeque. Cara, como assim vocês não checaram essas válvulas antes? Vocês iam lançar um negócio e explodir. Pois é. Então era um negócio, assim, ficou um negócio terrível. Foi. E o que eu falo é isso, porque a Boeing, pelo menos na parte espacial, ela é a queridinha da América, entendeu? Então, por exemplo, meio que o Congresso, ele quer que a Boeing esteja participando junto com a NASA das coisas. Porque a Boeing é uma empresa... por causa da história, né? Da história e da presença na defesa americana também. Então, eles são muito fortes. Muito Inclusive, forte. Eu até falo que a Boeing só não quebrou com essa história toda porque a Boeing. Exatamente, né? Isso mesmo. Porque se fosse uma Embraer, por exemplo... Nenhuma tinha aguentado. Não aguenta. Então, foi 2019. Foi em março de 2019 e o primeiro foi no final de 2018. Isso aí. Aí no final de 2019 eu fui para os Estados Unidos e eu vi os aviões todos estocados lá nas fábricas da Boeing e esperando, né? O momento foi tudo, paralisou tudo, a linha de produção diminuiu, quase parou. E eles passaram várias horas de novos testes. Foram, acho que 2 anos ali até recertificar e tal. Hoje o avião, né, tá voando, é um avião seguro, resolveu o que tinha que se resolver. E era software mesmo, chegaram aqui, era. É aquela questão do sensor, né, mandar informação para o software, essa conexão ali de achar que o avião tá de um jeito, o avião tá de outro. E pôr uma informação no computador E aí entrou também a parte de treinamento de pilotos, né? Porque daria para os pilotos terem... daria como daria para ele desligar. E assumir. E assumir o comando. Entendi. Só que assim, como é que você vai falar? O piloto podia ter desligado. Tá, você decola um avião, tudo normal, de repente o avião entra numa atitude maluca, até você pensar no que fazer já não dá mais. Entendeu? Entendi. Então o piloto tinha que estar preparado sempre para essa situação. Exatamente. É por isso criaram um protocolo, né? Deve ter criado um protocolo, tudo. Até aquilo que eu tinha falado antes. Você quer ter o Boeing 747, você tem que seguir, você tem que fazer horas em simulador. Então, esse tipo de avião, de linha aérea, que são aviões que a gente chama de avião tipo, né? Que são aviões que você tem um treinamento específico para aquela máquina. Você tem que fazer horas de simulador periódica. Então, um piloto de linha aérea com 30 anos de empresa, ele está fazendo simulador o tempo todo, né? Tem que estar se reciclando o tempo inteiro.